Alô, amigos de FEB TV. Nós estamos retornando à série O Estudo do Evangelho à Luz do Espiritismo. No dia de hoje, estaremos analisando o capítulo 8º, Bem-aventurados os que têm puro o coração. Nesse capítulo, o codificador Allan Kardec, ele trata da simplicidade e pureza do coração, pecado por pensamentos, adultério, verdadeira pureza, mãos não lavadas, escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. E como instruções dos Espíritos, incluiu deixai que venham a mim as criancinhas e bem-aventurados os que têm fechados os olhos. Incluiu para a sua análise versículo de Mateus e também de Marcos. De Mateus: bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. E de Marcos: apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como os seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: deixai que venham a mim as criancinhas e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhe assemelham. Digo-vos em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoa-as, impondo-lhes as mãos. Em realidade, nesse capítulo, nós estaremos discutindo aí uma dualidade. De um lado, as formalidades, as exigências, versus simplicidade e espontaneidade. Então, vamos começar o estudo do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. É interessante a gente contextualizar essa passagem que Kardec inicia, que é outro trecho extraído do Sermão do Monte. A gente começa a pensar, nossa, tudo vem do Sermão do Monte. E, na verdade, o Sermão do Monte é onde estão contida a essência das máximas de Jesus. Ali é como se fosse um resumo de um novo padrão a ser seguido por nós, um novo padrão de conduta, mas um padrão de conduta a ser realizado, a ser cumprido, a ser executado de dentro para fora. Então não é mais segundo a lei, você cumprir uma lei porque está escrita, mas você fazer conscientemente, porque você sente já isso, é uma coisa que parte do seu coração. Então a diferença entre, digamos assim, Jesus, o que ele veio dizer ao mundo naquela época e o que era antes, é essa. Antes a lei era uma lei exterior. Após Jesus, começa-se a introdução dessa lei interior, que é o processo de conscientização, pois, afinal de contas, a lei de Deus está gravada na nossa consciência. E o Sermão do Monte é o resumo de tudo isso. É a síntese, é o nosso diapasão, que é para nos guiar na nossa jornada evolutiva ante a eternidade. Então, é interessante a gente ver um pouco essa passagem em meio a isso, em meio a esse conjunto de máximas proferidas por Jesus naquele momento, naquela situação. Então, retomando aquela nossa fala de um estudo anterior, em que os 4 primeiros capítulos são a verdade, aquela verdade mutável que Jesus nos trouxe e que Kardec colocou como o início do Evangelho. Não que Jesus tenha dito isso no início da sua vida, da sua pregação, mas ele disse muitas coisas até no final, naqueles momentos que ele já estava em Jerusalém, que foi a sua última passagem por Jerusalém. Então, os 4 primeiros é aquela verdade. O capítulo 5 é o nosso estado de hoje, de aflitos. E a partir do 6, ele começa a falar o Cristo Consolador e as bem-aventuranças, os pobres de espírito, os que têm puro coração, os que são brandos e pacíficos, os que são misericordiosos.
E ele conclui que nós só vamos ser tudo isso quando a gente vai amar o próximo como a si mesmo. E um outro capítulo, amai os vossos inimigos. Então ele dá esse roteiro para a gente. Nós estamos na aflição. Como é que nós podemos sair dela? Pelas bem-aventuranças. O Kardec fez uma seleção temática. Temática. Ele reorganizou os evangelhos tematicamente, tendo como foco o ponto de vista moral, mas tendo também essa visão pedagógica da construção. Exatamente. Como construir isso? Por isso que o Evangelho é um roteiro para a nossa vida, porque aqui ele dá o caminho de como podemos sair desse estado de Não, aflição. ele primeiro fala das aflições. É. Né? Aí depois ele ele fala como sair. Isso. Não é isso? Ele vai dando... E depois, por que você vai conseguir sair? Porque É. existe todo um Cristo Consolador É. que vai permear esse seu caminho. E ele fala que a pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Quer dizer, a gente não vai pensar na simplicidade e humildade do exterior. Porque muita gente acha que ser simples e humilde é estar simplesmente vestido, morar num lugar muito simples. E, na verdade, ele pode ser muito orgulhoso e muito até complicado. Então, essa simplicidade é do espírito. É a humildade de se colocar aberto às leis de Deus e aos ensinamentos de Jesus para a nossa caminhada. Isso é ser simples e humilde, é aceitar, É como É o se Flávio submeter. falou, né? se submeter. Que existe essa mudança você vai começar a se transformar interiormente. É a pureza do coração, Sim. né? E aí tem uma mensagem muito bonita de Emmanuel que fala: quando a pureza estiver conosco. E aí ele começa a falar, cada frase aqui ele fala: quando a pureza estiver em nossos olhos, quando a pureza estiver em nossos ouvidos, quando a pureza estiver em nossa boca, quando a pureza respirar em nosso coração, em nossas mãos, né? E aí, por fim, ele fala: bem-aventurados os puros de coração. Então, quando isso acontecer, como é que a gente vai ver esse mundo, né? A gente não vai olhar, por exemplo, uma cicatriz do próximo da mesma maneira, se a pureza estiver nos nossos olhos. E assim por diante. Né? No prefácio do livro Vinha de Luz, Emmanuel fala o seguinte, que o Evangelho é o sol da imortalidade que o Espiritismo reflete com sabedoria para o mundo. Então, é por isso que a gente fala, sempre, né, tem essa luz que é a doutrina espírita. Mas aqui me chamou a atenção também aqui, quando falou assim: como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que ele apresentavam. Quando as pessoas põem obstáculos para as pessoas frequentar um trabalho, né, frequentar uma reunião mediúnica, né, até mesmo nas igrejas, nos templos religiosos de modo geral, não só no espiritismo. Então, tem aquelas pessoas que estão ali para filtrar. Só vai entrar ali a pessoa de tal modo, né? Ao passo que Jesus não fez isso. Jesus abriu as portas para todo mundo, né? Então, eu queria chamar a atenção nesse trechinho de pessoas que às vezes somos nós mesmos, né? Que entravamos, às vezes, dificultamos Um trabalho. o trabalho das pessoas, mostrar o seu potencial, mostrar aquilo que pode oferecer de melhor. Ué, os discípulos não faziam isso com ele? Então, esses que foram os Pois discípulos. é. Afastavam, E é interessante não deixavam chegar que perto. o Humberto de Campos vai descrever isso no livro, no Boa Nova, no Sermão do Monte. No capítulo do Sermão do Monte é exatamente uma lição para Levi. A maneira como Humberto de Campos discorre é para Levi. Então, para os interessados, eu não vou resumir nem dizer qual é o conteúdo desse capítulo. Os interessados podem ler este trecho de Humberto de Campos, que eles vão ver como é que Jesus trabalhava essa questão. Porque essa prática de afastar mesmo, de repelir, em função, enfim, de preferências, em função do seu modo de ver o mundo, do que você considerava certo ou melhor, estava presente nos discípulos. E aí, Humberto de Campos mostra ali os caminhos que Jesus usava para tentar depurar isso.
Então é interessante para quem quiser olhar esse capítulo no livro Boa Nova. Aqui logo na sequência, aqui no item 3, simplicidade e pureza de coração, fala: a pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Então, tem pessoas que você conversa com elas assim, elas te mostram aquela coisa, né? Agradável, você já começa... Acolhedora, né? Então, eu me lembro de uma situação, a gente estava assim, chateado, porque o meu irmão tinha dado uns figos que tinha em casa, doou. Aí uma prima minha que estava lá, uma pessoa assim, muito humilde, disse: que bom que ele deu, que a pessoa agora vai fazer doce desses figos, né? Beleza. A gente estava chateado, e ela vem com essa aqui, desmontou a gente. Derruba, né? Então, as pessoas que vê o bem em tudo. Sempre o lado positivo. Aquele caso do quadro branco, a pessoa colocou, né? Lá e perguntou: o que vocês estão vendo? Fez um pontinho preto no meio. O que vocês estão vendo aqui? As pessoas olharam: um pontinho preto. Mas é a moldura do quadro. E a parte branca do quadro? Vocês não estão vendo? A gente só vê, às vezes, nas pessoas os defeitos, porque nós somos assim ainda, nós estamos em evolução. Mas a gente vê um Chico Xavier ainda que vê, né, aquelas passagens de Jesus, que não é bíblica, mas é um trecho colocado, que aquele cachorro, aquele animal estava morto lá, todos passaram, mas que odor, cheiro mal, né? Ele parou, olhou nos dentes, né? Que esses dentes têm esse animal. Zé, não precisa ir longe. Nós estamos em Brasília, numa seca enorme, nos faz mal à saúde, e, no entanto, você vê os ipês que estão maravilhosos na cidade, né? E forrando o chão com as flores. Com as flores. Então, tem que ver o lado bom, né? Porque existe. Então, nós fazemos agora uma pausa e voltamos daqui a pouco. Amigos da FEB TV, nós estamos retornando para mais um bloco para o estudo do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os que têm puro o coração. Então, já que a gente está falando de pureza, é interessante a gente ver essa mensagem de Jesus, porque Jesus trouxe uma mensagem pura, cristalina, mas ela foi deturpada durante o tempo. E é interessante a gente pegar um pouco Emmanuel no livro A Caminho da Luz e ver a maneira como ele coloca isso. E ele usa frases, às vezes, bastante duras, e para mostrar o quanto ainda nos falta e o quanto nos compete trabalhar dentro de nós, essa terra íntima que é o coração nosso, onde está plantada essa semente da fé, a semente do amor. Então, Emmanuel diz: a realidade é que a civilização ocidental não chegou a se cristianizar. Então, depois de Jesus, a sociedade, em termos gerais, tirando exceções pontuais, teve exceções, mas ela não se tornou cristã. A mensagem do Cristo ainda está para ser assimilada. E por que isso? Porque a pureza do cristianismo não conseguiu manter-se intacta. O assédio das trevas avassalou o coração das criaturas. Decorridos 3 séculos da lição santificante de Jesus, surgiram a falsidade e a má-fé adaptando-se às conveniências dos poderes políticos do mundo, desvirtuando-se-lhes todos os princípios. Desde essa época, ou seja, de 3 séculos depois de Cristo, desde essa época em que a mensagem evangélica se dilatava na esfera da liberdade humana, em virtude da sua maturidade para o entendimento das grandes e consoladoras verdades da existência, estacionou o homem espiritual em seus surtos de progresso. Então a gente coloca 300 anos depois de Cristo, a coisa desvirtuou, e de lá para cá, de modo geral, a gente está estacionado no plano do coração. Ou seja, a gente ainda não se cristianizou, a sociedade ocidental, a civilização ocidental não se cristianizou. Então a gente vê que é um trabalho a ser feito, essa questão da pureza do coração. E o que tem que ser combatido? É esse o ponto que a gente tem que discutir. Quais são os pontos a serem? O que está, digamos assim, turvando ou turbando o nosso coração? Eu lembrei de uma aulinha de evangelização que o tema era Deus. E aí eu sempre busco na cartilha da natureza que sempre tenha
alguns poeminhas muito bonitos, né, de Casimiro Cunha. E aí eu achei, porque aqui nós estamos falando, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então, se a gente não tiver puro, a gente não verá, ou verá de maneira turva, né? Aí eu achei essa mensagem linda, linda, a vidraça. E aí ela fala o seguinte, a vidraça é aquela vidraça de igreja ou da nossa própria casa, que dependendo da cor que ela é, a nossa casa vai ficar daquela cor, né? Ou e a aí eu gente fiz uma enxerga o dinâmica. mundo. Aí eu peguei um papel vermelho, né? Coloquei na frente e falei assim, que cor que tá a tia? Que cor que você tá vendo, né? E aí a tia Larissa tá vermelha. Ah, então e agora? Aí eu pegava e colocava azul, né? E é exatamente essa mensagem que Casimiro Cunha mostra no poeminha, falando, né? Que a vidraça, olha só, espelho caricioso de muita delicadeza, seu esforço no trabalho tem enorme sutileza. É que em todos os lugares, frente ao mesmo sol de amor, dá caminho à claridade, mas conforme a própria cor. Se vermelha, o apartamento guarda-lhe em tudo o matiz, parecendo cada coisa engrinaldada a rubis. Se verde, a casa parece de verdura peregrina. Se azulada, é a cor do céu que se dilata e domina. E aí ele termina no finalzinho e fala, Deus é sempre o mesmo Pai, que ilumina, cria e sente, mas o homem recebe de acordo com a própria mente. Eu achei assim tão tocante. E as crianças, para dizer para eles, porque cada um vai olhar para Deus E para para o mundo com aquele olhar. com a sua lente, Com a né? sua É aquela lente, ideia já de uma só luz e vários filtros. Todos nós possuímos o nosso Sim. filtro. E nesse sentido, uma mensagem que vai bem ao encontro dessa é um comentário de Emmanuel que não é sobre esse versículo, é outro, mas a mensagem se chama de Coração Puro, do livro Vinha de Luz. Sim. E eu vou ler só 2 parágrafos que vai vincular exatamente com isso, que a gente vai ver qual é o filtro que digamos assim, que luz é essa que nós temos? Qual a intensidade dessa luz que a gente recebe, que a gente repassa? Olha o que Emmanuel diz. Conhecem os homens alguns raios do amor que não passam de réstias fugidias a luzirem pelas muralhas dos interesses egoísticos, porque a maioria das aproximações das criaturas na crosta da terra inspiram-se em móveis obscuros e mesquinhos, no terreno dos prazeres fáceis ou das associações que se dirigem para o lucro imediatista. O amor a que se refere o Evangelho é antes a divina disposição de servir com alegria na execução da vontade do Pai, em qualquer região onde permaneçamos. Então a gente vê a muralha do egoísmo, ele não fala nem em filtro, nem em vidraça, ele coloca coisa um pouco mais intensa, a muralha do egoísmo. Deixa passar só umas réstias, tem umas frestas nessa muralha que passa réstias desse amor. Ô Flávio, e a gente pode entender também que esses filtros são os nossos estados da alma, Sim? não é? Sim. São a nossa energia. Não adianta você entrar numa festa linda, muito bem organizada, decorada, se você não estava com vontade de ir àquela festa. Você vai chegar lá. E achar tudo sem Tá graça. horrível, eu não quero estar aqui, nem adolescente, né? Não sei porque que eu vim, não sei o que eu estou fazendo aqui. É a veste nupcial. Não, Veste no um exemplo prático Exato. de luz, para a gente ver como que um filtro funciona, se a gente pegar um retroprojetor, projeta ele a luz na parede, a luz é uma só. Dependendo da transparência que você pôr, essa luz adquire formas, pode ser formas catastróficas, formas de medo, agora formas de amor, formas de bem. Depende do tipo de transparência, o que contém nessa transparência vai projetar. Assim somos nós. A luz vem, passa por nós e projeta na sociedade. Agora, o que nós temos aqui dentro é que reflete essa luz
de maneira boa ou ruim. Trabalhar essas lentes. Tem que explicar até o que é retroprojetor, porque hoje é quase... Não se usa já tá mais. no museu. Já. Então, é um aparelho que tinha uma luz que reflete. Ó, isso é para os jovens. É, aí você põe a transparência e aí a luz bate naquela transparência e projeta na parede. Hoje a gente quase nem usa mais isso, também o né? projetor de slide, O que o princípio é projetor o de mesmo. slide, é o mesmo. Lembrando que esse projetor é o pensamento, né? É. Pecado, Sim. chama atenção, pecado por pensamento adultério. E Leon Denis, no livro O Programa do Ser, do Destino da Dor, ele tem uma frase muito interessante. Ele fala assim, se meus atos são bons, mas meus pensamentos são maus, há uma falsa aparência do bem. O filtro é a nossa consciência. Sim. É interessante que quando Emmanuel descreve Gesiel em Paulo Estevão, um jovem de aproximadamente 25 anos, ele diz que Gesiel possuía uma consciência cristalina. Ou seja, a luz divina entrava ali e refletia na sociedade com refração mínima. Então a gente vê o caráter, esse que se tornaria Estevão. Eu queria falar. Lembrar que ele era Estevão. Estevão, pois é. Então a gente vê que a nossa consciência é o filtro. É daí a orientação. E a gente vai se conscientizando e aprimorando esse filtro. Isso que Limpando. tem orar e Limpando. vigiar, né? Orar e vigiar. Vigiar o quê? Vigiar os nossos pensamentos. Nós estamos passando essa... E os nossos esses- sentimentos, né? Também. A energia que você está passando. Eu insisto na energia, porque isso é importante. Se você passa perto de uma pessoa mal-humorada, você começa a sentir aquilo te incomoda. Então, essa energia que a gente transmite, é muito importante que ela tenha um filtro, né? E aí a gente volta na criança. Um filtro de pureza, de simplicidade, de harmonia, né? De espontaneidade. Interessante que você falou aí da criança e o Espírito João Evangelista, numa mensagem intitulada Deixai que venha minhas criancinhas, nesse capítulo, ele destaca que, na verdade, não era um chamamento dirigido às crianças propriamente dito, mas que aquelas crianças espirituais, né, que ainda, espíritos que estão em situações ainda de muita necessidade e que precisam do apoio, né? E aí ele diz assim, meus bem-amados, são chegados os tempos em que, explicados os erros, se tornarão verdades. Ensinar-vos-emos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a forte correlação que existe entre o que foi e o que é. Digo-vos em verdade, a manifestação espírita avulta no horizonte, e aqui está o seu enviado, que vai resplandecer como o sol no cume dos montes. Então, essa colocação de João Evangelista mostra o papel do Espiritismo para os espíritos que têm essa característica predominante, né, de todos nós que estamos encarnados aqui no planeta Terra, que somos realmente semelhantes a crianças espirituais e que necessitamos de um apoio, de uma orientação. Agora, essa mensagem da simplicidade, que foi aqui bastante discutida e que é uma tônica muito importante que nós vamos ter que pensar, inclusive no próximo bloco, para que pensemos como adequar isso no nosso dia a dia, nas nossas atividades espíritas, nas nossas instituições espíritas. Então, nós vamos fazer uma breve pausa, um intervalo, e voltaremos daqui a pouco. Nós estamos voltando para a última etapa do estudo do capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os que têm puro o coração. E aí eu queria retomar, já que a gente está falando de simplicidade, né? No livro Jesus no Lar, né? Psicografia de Chico Xavier, né? E o Lúcio, ele, em cada capítulo, ele mostra como Jesus era simples na hora de falar do Evangelho.
ele não usava palavreados enormes, né? Ele pegava o cotidiano da vida para mostrar um ensinamento. Aí ele contava uma história. Como, por exemplo, no capítulo 3, chamado Explicações do Mestre. E aí Sara, que é a esposa de Benjamim, que era um criador de cabras, vem perguntar para Jesus, como é que eu faço, né, para entender essa ideia de reino de Deus, de conseguir assimilar para a minha vida, né? E aí ele pegou, poxa, a esposa de um criador de cabras, eu vou adequar a minha linguagem. E simplificou. Ele virou e falou, como é que você procede para conservar o leite inalterado e puro no benefício doméstico? E aí ela fala, Senhor, antes de qualquer providência, é imprescindível lavar cautelosamente o vaso em que ele será depositado. Se qualquer detrito ficar na ânfora, em breve todo o leite se torna de franco azedume e já não servirá para os serviços mais delicados. E aí, de uma mensagem tão simples, né? Ele fala que assim é a revelação celeste no coração humano. E termina com uma frase lindíssima que ele fala, o orvalho num lírio alvo é diamante celeste, mas na poeira da estrada é gota lamacenta. Não te esqueças dessa verdade simples e clara da natureza. É muito bom. Por isso que a gente fala, né, na simplicidade da criança. A criança não elabora o pensamento dela para falar. Ela tem a espontaneidade, né? Então, aquilo é uma pureza, é aquilo que ela está vendo, aquilo que ela está sentindo. Isso se a gente pegar a criança, sim, o recém-nascido, o que está começando a andar, e não o espírito infantil, né? Mas eu acho que isso leva muito a gente à casa espírita para pensar como é que nós estamos recebendo o nosso público, o nosso irmão que chega ali, né, amargurado, querendo uma palavra de conforto, de acolhimento, né? Acho que é muito importante esse estudo e a gente deveria sugerir às nossas casas espíritas que levasse essa linguagem simplificada, os palestrantes, né? As imagens que são levadas, nada contra a tecnologia que você faz à vista daquilo que você está falando, você reflete a sua palavra, né? Mas que seja uma coisa simples, é retornar ao início do cristianismo, né? O cristianismo primitivo, nessa simplicidade, nessa pureza que Jesus trouxe as maiores lições de amor, os maiores conceitos, né, transcendentais através da palavra simples. Ele adequou a mensagem, a resposta dele à mulher que criava cabras. Qual era o objeto dela, de trabalho, de entendimento? O leite. Diz que nos menores frascos estão os melhores perfumes. Aí a gente acrescenta. E os piores venenos também, né? Essa colocação que a Aida fez nos lembra que a Federação Espírita Brasileira, nos últimos anos, vem estimulando uma campanha chamada de interiorização, que é a visita, o apoio aos centros espíritas menores, mais simples, e também uma outra campanha com uma visão mais integral de todas as pessoas que chegam à casa espírita. Então, a importância do acolhimento, do consolo, do esclarecimento e da orientação. Agora, em tudo isso, perpassa a proposta da simplicidade. Sim, com certeza. É interessante a gente ver essa questão da purificação, lembrando o contexto em que Jesus veio. Como é que as pessoas se purificavam? Através de ritos, e não de mudanças de conduta, de comportamento ou de postura. Então existiam os chamados holocaustos, né, nos templos. Então a pessoa ia lá, se ela tivesse pouco dinheiro, ela comprava uma pomba e sacrificava a pomba e a pessoa estaria pura, porque a pomba estaria representando ela. Outros, enfim, animais maiores e por aí vai. Era esse rito exterior.
Jesus, na verdade, vem trazer o símbolo para dentro de nós. O holocausto, na verdade, hoje em dia é de nós mesmos, do nosso egoísmo, do nosso personalismo. Então, a pureza de coração vem nisso, a gente fazer esse auto-holocausto no que se refere ao nosso personalismo, ao nosso egoísmo, ao nosso orgulho, à nossa vaidade, à nossa ambição. Existe uma série de valores negativos que a gente tem que purificar. E esse ato do holocausto, que significava matar, esfaquear, pôr fogo, né? Que era o símbolo da purificação, é isso que nós temos que fazer dentro de nós. Matar o orgulho, Sim, entendeu? sufocar Queimar o orgulho. a vaidade. Você pega o mesmo sentido Sim. do holocausto. Na verdade, pra dentro. A simbologia é a mesma. Se a gente transpõe o ensinamento de Jesus daquela época para hoje, é a mesma. Os problemas que os espíritos daquela época viviam são essencialmente os mesmos de hoje. Mudam-se os cenários, mas os hábitos são os mesmos. Então a gente volta aqui ao Evangelho quando Jesus fala que o reino de Deus era não para aqueles que... para as crianças, de uma maneira geral falando da criança, mas para aqueles que se lhe assemelharem ao comportamento. Então, se a gente observar um espírito reencarnante, ele vem, segundo a doutrina nos esclarece, ele vem com um adormecimento, o esquecimento do que ele fez, do que ele foi nas reencarnações passadas. E a tomada de consciência dele vai se dando aos poucos. E segundo André Luiz, é em torno por volta dos 7 anos. Até então, esse espírito ele está assim, adormecido com relação ao seu passado e com todo um futuro, uma perspectiva de vida à sua frente. E se a gente analisa uma criança, ela é muito simples, muito espontânea, muito sincera, muito transparente. A gente observa que ela fala as verdades não com maldade, mas com sinceridade. E que nós deveremos ter essa postura de falar as coisas com sinceridade, com humildade, com carinho. E a pessoa, quando ouve uma criança, ela acha graça, ela fala realmente, essa criança está dizendo a verdade e não se ofende com isso. Então, nós temos que nos assemelhar a esse comportamento, esquecendo, muitas vezes, as ofensas que nos são ofertadas, o comportamento do semelhante que muitas vezes não nos agrada, e olharmos para ele de uma forma simples, enxergá-lo de uma outra maneira. Será que a gente, na posição dele, não faria igual? Sem preconceito, né? É a questão da empatia. Você se pôr na posição do outro. Isso aí é um jeito de se trabalhar o egoísmo, de se trabalhar o orgulho, enfim, sempre pensar nisso. E a criança, com esse grau de esquecimento, ela tem que ser trabalhada. Aí a função da família, do pai, da mãe, é trabalhar aquele espírito, porque apesar da simplicidade dela, ela vai mostrando as suas características, o seu caráter. E aí a educação entra para mudar aquela atitude. Agora, quando a gente já se torna um adulto, já com o seu livre-arbítrio, podendo decidir o que quer ou não fazer, aí essa responsabilidade passa para a gente. Né? É que começam a surgir os filtros que a sociedade nos impõe. As conveniências, né? Você não agredir o próximo naquele ambiente. Entra o jogo político, entra a tecnologia, entra a ciência. E me lembrei, sabe de quê? Do William James.
ele foi um psicólogo espírita, inclusive é citado por Kardec, que ele cita Kardec, que ele dizia que o ser humano era 50% natureza e 50% aquisição, meio ambiente. Então é isso mesmo, enquanto a gente não tem filtro, enquanto você não é podado, você ainda está dentro da simplicidade e da espontaneidade. Quando você cresce, você começa a ter regras, né? Você começa a ter imposições, comportamentos, padrões. Mas essas regras, eu acho que na fase adulta elas são, necessárias. elas são necessárias. Sim. Mas tem que saber ver a boa parte. Exatamente. Nós Esse é o temos ponto. que partir para o encerramento do capítulo 8º e lembramos aqui de uma mensagem de Vianney, que o espírito, conhecido como cura d'Ars, que foi procurado, evocado espiritualmente para curar uma pessoa cega. E aí ele diz, entre outras coisas, no final de sua mensagem: confia no bom Deus, que fez a ventura e permite a tristeza. Farei tudo o que me for consentido a teu favor, mas a seu turno, ora. É interessante que o cura d'Ars, enquanto encarnado, usava esta expressão, o bom Deus. E ele a mantém na mensagem que foi encaminhada a Allan Kardec, incluída no Livro dos Espíritos. Vamos, pois, meditar em bem-aventurados os que têm puro o coração e a nossa relação com o bom Deus. Até uma próxima, telespectador da FEB TV.